Bom dia a todos. Bom poder ver vocês neste manhã. Parabéns para as mães. Somos gratos a Deus para nossas mães aqui da igreja, as mães que Deus utilizou para nós entramos aqui nesse mundo. Mas somos agradecidos ao Senhor por suas vidas. Também, que eu entendi, tem um irmão que está visitando aqui da igreja do Pastor Rubner, na Vila Branca. Vila Branca. Visitei uma vez no início da igreja lá, mas mandar nossas saudações para o irmão Rubner, quando vocês viram ele, os irmãos lá. Mas somos felizes que vocês estão aqui, outras pessoas visitando nesse dia especial. Eu não sei o que está colocado aqui. Filhos obedecem nos pais. Deus conseguiu mudar aqui. Aí eu estava planejando pregar outra mensagem. Estamos em Filipenses, normalmente, capítulo 3. E no início da semana comecei meus estudos, lendo, estudando. Mas não estava saindo. Então, é uma sensação frustrante, mas, no mesmo tempo, talvez Deus está permitindo isso. Acho que a única vez, não sei, pastor, nos últimos 4 anos, que eu mudei na última hora, uma noite para outro, sábado para domingo, mudei a mensagem, talvez uma outra vez, não me lembro, mas eu falo com o pastor Denis, mandei para ele ontem à noite, não está saindo o Filipenses, talvez Deus tenha outro plano, outra mensagem. Então, Deus colocou no meu coração programar uma mensagem sobre família. Hoje é dia das mães, tem muito a ver com uma família. Então, eu escolhi a mensagem de Efésios. Efésios capítulo 6, e versículos 1 a 3, como está escrito aqui na tela. Filhos obedecem aos seus pais. Também nesse dia das mães, talvez as mães depois da mensagem vai me agradecer. Obrigado, pastor Kevin, por essa mensagem. Estava precisando. Então, mas tem outras coisas dentro da mensagem também que são muito aplicativas para nós, como família, como casais e outras coisas que Deus vai mostrar para nós. Mas vamos ler o texto. Eu vou ler o texto na versão da Nova Almeida atualizada. Normalmente eu leio em revista atualizada, mas é quase igual. Tem algumas coisinhas, algumas palavras que é um pouco diferente. Mas eu usei essa versão, porque realmente essa mensagem é direcionada mais para as crianças. Tem crianças aqui hoje? Tem crianças? Aqui. Opa, tem algumas crianças aqui hoje. Então essa mensagem é mais para você hoje. Presta atenção, tá bom? Se você tem caderno, talvez vai conseguir fazer algumas anotações. Mas depois podemos falar também sobre isso, porque o pastor Ken vai falar hoje. Mas eu vou ler o texto de Efésios 6, versículos 1 a 3, e vamos falar sobre esse assunto. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você tenha uma longa vida sobre a terra. Senhor nosso Deus, Pai, nesse dia diante de Ti estamos mais uma vez pedindo, Senhor, sua ajuda, sua direção. Senhor, sabe o que o Senhor tem planejado para nós hoje? Então nós pedimos que o Senhor, através da Tua palavra, fale conosco. Que o Espírito Santo abra nossos olhos e que nós podemos ter corações obedientes a Ti, Senhor. Ajuda-nos, ajuda as crianças, ajuda os pais, ajuda todos nós a ser abençoados por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Somente 2 pessoas viveram na terra e nunca foram crianças. E não eram filhos
de uma mãe. É verdadeiro ou falso? É verdadeira. Quem foram eles? Adão e Eva. Duas pessoas que viveram na terra, nunca foram crianças e não eram filhos de uma mãe. Adão e Eva. As demais pessoas que viveram na terra depois Deus criou Adão e Eva, incluindo o Filho de Deus, Jesus Cristo, nasceram de uma mãe. E todos eles foram crianças. Lembramos o que Deus ordenou a Adão e Eva em Gênesis capítulo 1, versículo 28. O que Deus ordenou a Adão e Eva? Sejam fecundos ou frutíferos, multiplicam-se, enchem a terra. Não enchem a terra com água, não enchem a terra com pedras e outras coisas, mas enchem a terra com pessoas. Na versão da Bíblia, a linguagem de hoje, lemos esse versículo assim: tenham muitos filhos e espalhem-se por toda a terra. As crianças, os filhos e filhos dos homens eram essências ou necessárias para o crescimento do número de pessoas e famílias na terra. E isso era o plano de Deus. Preenche uma terra com outras pessoas. E na igreja de Éfeso, onde nós estamos estudando agora, na igreja de Éfeso, crianças fizeram parte da igreja. Temos crianças aqui hoje. Crianças que fazem parte aqui da nossa igreja. Como podemos saber que crianças estavam incluídos nessa igreja de Éfeso? Como nós podemos saber que crianças estavam presente nessa igreja? Alguém tirou uma foto dessas crianças? Que não existia câmeras naquele tempo. Ninguém tirou foto, não temos fotos para provar que crianças estavam presentes na igreja de Éfeso 2000 anos atrás. Então, como podemos saber que crianças estavam presentes nessa igreja? Não podemos saber porque o apóstolo Paulo escreveu algo para eles nesta carta. Uma coisa escrita especificamente para as crianças da igreja de Éfeso. Ele escreveu uma ordem que foi escrita especificamente para os filhos dos pais desta igreja em Éfeso. Mas primeiro, nessa carta, em capítulo 5, em versículo 22, Paulo escreveu para as mulheres, as esposas. Ele diz às mulheres, esposas, sejam submissas ao seu marido. Em versículo 25 de capítulo 5, ele disse, maridos, amam sua esposa. E depois, em versículo 1 de capítulo 6, nosso texto, Paulo escreveu, filhos, crianças, obedecem seus pais. Foi uma frase escrita especificamente para os filhos dos pais. E por isso, e por causa disso, nós sabemos que crianças estavam presentes naquela igreja de Éfeso. Paulo passou muito tempo em Éfeso. Nós lemos no livro de Atos e outros lugares que ele escreveu sobre a igreja de Éfeso. Paulo passou muito tempo em Éfeso. E provavelmente ele brincou
com essas crianças e as conheceu por nome. Como o pastor Kevin brinca de vez em quando com as crianças aqui da nossa igreja. Acho que Paulo brincou com as crianças, conheceram as crianças por nome daquela igreja em Éfeso. E agora ele está escrevendo uma palavra especificamente para eles. Já ouvimos que Deus falou para Adão e Eva em Gênesis 1. Para eles terem muitos filhos. Então, casamento, ter filhos e estabelecer famílias foi o plano perfeito ordenado por Deus. Hoje, o conceito da família bíblica está sendo atacado. E pouco a pouco, a família está sendo destruída. Antes de falarmos sobre este versículo, filhos obedeçam seus pais, vamos direcionar nossa atenção para o padrão bíblico de casamento. Nós acabamos de mencionar o papel da mulher, da esposa, e do homem, do marido, em Efésios 5. Mas não falamos muito sobre o padrão de casamento bíblico que Deus estabeleceu para toda a humanidade. O padrão de casamento que Deus estabeleceu em Gênesis 1 e 2 é entre um homem e uma mulher. Nos últimos anos, este padrão tem sido distorcido pelo casamento homossexuais, o que está chamado de casamento gay. A palavra gay é realmente uma palavra inglesa. Vocês sabem disso? Já devia ser palavra gay, casamento gay. Gay, sabe o que significa gay? Em inglês, antigamente, feliz, felicidade. E essa palavra foi utilizado por uma coisa que não traz felicidade, o casamento. Mas nos olhos de Deus, casamento entre duas pessoas do mesmo sexo não é legítimo. Paulo repetiu a definição de Deus sobre casamento em verso 31 de capítulo 5 de Éfeso. Olha aí. Versículo 31 de capítulo 5 de Éfeso, Paulo disse: Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unirá a sua mulher e se tornarão as dois uma só carne. Esse vem de onde? De Gênesis capítulo 2. Na verdade, este versículo tem dois exemplos do padrão bíblico de casamento entre homem e mulher. Nós vemos aqui, de novo, deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, ok? Agora tem um exemplo de homem e mulher casados. Deixa o seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher. O homem com mulher, mais um exemplo do padrão bíblico de casamento. Jesus também repetiu o padrão de casamento estabelecido em Gênesis 2, quando ele falou em Mateus 19. Mateus 19, versículos 4 a 6. Jesus respondeu: Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois,
porém, uma só carne. Portanto, sem ninguém separe o que Deus juntou. As palavras de Jesus. Jesus, com suas próprias palavras, afirmou a definição e padrão de casamento entre um homem e uma mulher. E ele disse que ninguém separe o que Deus juntou. Não é possível juntar dois homens ou duas mulheres em casamento. Porque, primeiro, é contra o padrão casamento estabelecido por Deus. E dois, é contra a própria natureza. E vamos ver isso mais um pouquinho na frente, quando nós lemos no livro de Paulo, em Romanos, capítulo 1. Mas, pastor Kevin, hoje a lei do Brasil, e outros países também, mas hoje a lei do Brasil permite o casamento entre dois homens ou duas mulheres. Mas a lei de Deus não permite, e a lei de Deus não apoia isso. A palavra de Deus no Antigo Testamento, no livro de Levítico, capítulos 18 e capítulo 20, e o Novo Testamento condena severamente relacionamentos íntimos entre pessoas do mesmo sexo. Diante de Deus, casamento gay não é legítimo e nunca vai ser. Homossexualidade é contra a natureza, é contra a criação. Paulo não pode ser mais claro sobre isso do que o que ele escreveu na sua carta aos Romanos, em capítulo 8, em versos 18 a 27. Nós não vamos ler todos esses versículos, mas vamos ler alguns de versículos que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, começando no versículo 18. Romanos 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimam a verdade. Olhem no versículo 22. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível. Versículo 24. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos ou concupiscências do coração deles, para desonram o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosos, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Versículo 27. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. O mundo está bombardeando nossas mentes com as mentiras sobre homossexualidade. Temos que rejeitar e proteger nossas mentes, nossas famílias contra isso.
desligando e bloqueando os canais de comunicações negativas e as mentiras e ensinar nossos filhos sobre a verdade. Os filhos nas escolas hoje alguns anos atrás não foram ensinados, falando muito sobre esse assunto, mas hoje estão forçando as crianças, especialmente das escolas públicas, para ouvir e aceitar os ensinamentos do Estado em favor do casamento gay e outras coisas hoje que estão acontecendo. Nós temos que ensinar nossos filhos sobre a verdade disso. E falaram sobre isso. Especialmente se os seus filhos estão frequentando uma escola pública. Tem que ter cuidado com os filmes, especialmente do Disney hoje. Os filmes de Disney, quase todos hoje têm uma apresentação de um casal gay dentro do filme. Mais uma vez, uma tentação do mundo, do inimigo, para nos forçar a aceitar esse tipo de casamento que não é de Deus. O padrão de casamento que Deus estabeleceu desde o começo, em que Jesus afirmou e ensinou, e que a Bíblia continua afirmando, é que o casamento bíblico e legítimo é entre o homem e uma mulher. E atrás desses casamentos nasceram bebês, crianças, filhos e filhas. E por isso celebramos a Dia das Mães. O caminho, a maneira que Deus escolheu para o nascimento de filhos. E estes filhos está voltando a vocês, ok? Crianças. E esses filhos devem obedecer seus pais. Voltando ao nosso texto, em Efésios 6, versículo 1, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Filhos é uma palavra geral que inclui todos os filhos e filhas dos membros adultos da igreja em Éfeso. Não sabemos a idade deles, ou a quantidade deles, mas ainda estavam sob o cuidado dos seus pais. Provavelmente teve bastante crianças naquela igreja, porque Paulo escreveu essas cartas dele uns 10 anos depois da igreja foi iniciado. Então, mas não sabemos a idade deles, mas ainda eles estavam sob cuidado dos seus pais. Mas a palavra, a ordem, é muito clara e firme para os filhos. Filhos, obedeçam aos seus pais. Curtis Van, escrevendo sobre este versículo, ele disse que a palavra obedecer implica uma atitude de prontidão. Sim, senhor. Sim, senhora. Deve ser a resposta dos nossos filhos em casa. Uma atitude de prontidão para ouvir e cumprir as ordens dos pais. Chris Van também disse que o lar é o lugar onde os filhos devem viver numa atmosfera de submissão, respeito e obediência aos pais. Mas infelizmente, especialmente fora da igreja, em muitos casos hoje, são os filhos que mandam. Desrespeitando e desobedecendo os pais.
E isso pode ser aplicado aos filhos grandes também. Não é somente os pequenos, mas os filhos grandes também podem viver uma forma de desobediência aos pais. E nós vemos isso muito nas famílias quebrantadas e que não funcionam direitinho, porque não tem estrutura de obediência e respeito aos pais pelos filhos. Filhos no lar cristão são mandados por apóstolo Paulo, que realmente não é só o apóstolo Paulo, mas é a palavra de Deus. Os filhos são mandados para obedecer aos seus pais. Como? No Senhor. Você vê as duas palavras? Obedecer aos seus pais no Senhor. No Senhor significa de acordo com os ensinos e mandamentos bíblicos do Senhor. Porque isso é cristão. Isso é a coisa certa. Isso é de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E deve ser obedecido dentro da casa. Obedece aos seus pais no Senhor, diante do Senhor, em obediência ao Senhor. Versículo 1 também, última parte. Obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é o quê? Isso é justo. Esse é justo. Esse justo significa que esse é certo. Isso é correto. E deveria ser uma coisa normal no lar de uma família cristã. Filhos obedecendo seus pais. Quando uma criança está desobedecendo o seu pai, ou desobedecendo sua mãe, ela está desobedecendo quem? Está desobedecendo Deus. Os pais cristãos estão debaixo da autoridade e proteção de Deus e sua palavra. Os pais. Os filhos, as crianças estão debaixo da autoridade dos pais. E quando um filho ou uma filha desobedece seus pais, ela sai debaixo da proteção dos pais e de Deus. E ele coloca sua vida em risco a ser atacado pelo inimigo e as más influências e tentações desse mundo. Eu gosto de usar o exemplo de uma guarda-chuva. Até quase trouxe um guarda-chuva comigo hoje, para mostrar a ilustração de proteção que estamos debaixo. Quando eu estou lá fora, crianças, com uma guarda-chuva, o que guarda-chuva faz para mim? Se eu abro a guarda-chuva está acima de minha cabeça, ou como a guarda-chuva está me ajudando? Me protegendo do quê? Da chuva. Mas se não tem chuvas, não tem nuvens, quem tem o quê? O sol. O sol forte, ou a chuva caindo em cima de mim. Se eu tenho minha guarda-chuva aberta em cima de mim, eu sou protegido. Mas se eu tiro a guarda-chuva e saio debaixo da guarda-chuva, o que acontece? Como chuva eu fico molhada. Como o sol eu fico queimado, especialmente eu. Em 5 minutos, embaixo do sol, eu começar a ficar rosa. E depois de rosa, vermelho. E depois do vermelho, sofre muito.
mas o guarda-chuva é a minha proteção. E a palavra de Deus e obediência aos nossos pais é nossa proteção como crianças. Mas quando nós desobedecemos nossos pais, o que acontece? Nós não estamos mais embaixo da proteção de nossos pais e nem de Deus. Enquanto nós não estamos protegidos, o inimigo vai tentar nos atacar. O inimigo vai tentar plantar coisas ruins em nossas mentes, nossos corações que não são de Deus. Então é bom porque nós ficamos embaixo da proteção que Deus nos deu, que são nossos pais e a palavra do Senhor. E nos versículos 2 e 3. Versículos 2 e 3 temos uma referência a quinto mandamento dos 10 mandamentos de Êxodo, capítulo 20. E Paulo está usando este texto para reforçar o dever dos filhos, que não é somente obedecer aos pais, mas honrar os dois, o pai e mãe. Honrar seus pais. Olha o versículo 2. A primeira parte fala que honre seu pai e a sua mãe. O que significa honrar? Respeitar. Perfeito. Foi minha primeira definição aqui. Respeitar, amar, obedecer os pais. Honrar o seu pai e sua mãe. Quando este honra a seus pais, deveria começar desde criança. E quando honra a seus pais, termina nunca. Uma atitude que os filhos devem manter por toda a vida dos pais. E honrar seus pais. Respeitar, amar, obedecer. Claro, quando nós somos adultos, não temos a responsabilidade de obedecer tudo que nossos pais falam. Mas devemos ouvir. Devemos escutar. Devemos honrar. Porque talvez eles tenham uma coisa boa para nós, que eles aprenderam durante a experiência das suas vidas, que pode beneficiar nossas vidas. Devemos honrar e respeitar nossos pais, desde criança até o fim da vida dos nossos pais. Então, qual a promessa? Estamos terminando. Qual a promessa que vem acompanhando esse mandamento de honrar os seus pais? Qual promessa vem? Versículo 2, a segunda parte. Honre o seu pai e sua mãe, que é a primeira mandamento com promessa. Versículo 3, para que tudo corre bem, que tudo vai bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Promessa que vem acompanhando este mandamento. Tudo corre bem e uma longa vida. Enfim, nem todas as pessoas e crianças que guardam e obedecem esses ordens e mandamentos vivem uma vida longa e tranquila. Mas a maior parte deles, sim, de acordo com a vontade de Deus. Ednei estava lendo sobre a vida de um missionário, Adoniram Judson, não foi? Adoniram Judson, que viajou e serviu o Senhor no outro lado do mundo. Teve 3 mulheres, as 2 primeiras morreram. E teve 12 filhos. E 6 dos 12 filhos não viveram até ser um adulto.
mas nossas vidas e a vida das nossas crianças estão nas mãos do Senhor. E se nós obedecemos as ordens, os mandamentos e as ordens que as Escrituras nos ensinam, eu prometo para nós e que tudo vai correr bem. Que nós vamos ter uma vida longa e nossas crianças também terão uma vida longa. E Paulo, lembrando as crianças, os filhos dos membros da igreja em Éfeso, lembrando deles, exortou-lhes a obedecer e honrar seus pais. Por quê? Porque é algo que as pessoas que seguem Deus fazem. Porque é a coisa certa, é a coisa justa. Terceiro, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e para você tenha uma longa vida sobre a terra. Crianças, filhos, filhas, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, nesse momento diante de Ti, estamos mais uma vez. Estamos gratos a Ti, Senhor, por Tua graça, Tua misericórdia. Estamos gratos a Ti, Senhor, por a Tua palavra, que é a verdade. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelos Seus planos que o Senhor mostrou para nós, mandou para nós. Desde Gênesis até Apocalipse. Incluindo, Senhor, essas instruções que o Senhor mandou para nós, mostrou para nós sobre a família. Sobre o pai, sobre a mãe, sobre o homem e mulher, sobre casamento bíblico, perfeito diante do Senhor. Obrigado, Senhor, por as instruções que o Senhor deu para nós e nossos filhos. Especialmente essa instrução, esse mandamento para os filhos, para obedecermos seus pais. Ajuda eles, Senhor, para viver na obediência aos seus pais, às suas autoridades e especialmente obedecer ao Senhor. Que eles podem ter vidas abençoadas, vidas longas, vidas direcionadas por Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado para nossas mães que estão aqui hoje. As mães que deram luz aos filhos, seus filhos que vivem entre nós. E ajuda-nos, Senhor, para direcionar esses filhos, essas crianças ao Senhor. Plantar sementes da verdade, plantar a verdade sobre casamento, homem e mulher, que eles podem abraçar a verdade e viver a verdade nas suas vidas e serem abençoados. Ajuda-nos, Senhor, para, como igreja, como filhos do Senhor, ajuda-nos para obedecer as leis e mandamentos que vêm de Ti. E para não ter medo para falar a verdade, para não ter medo para viver a verdade, para não ter medo a ensinar aos nossos filhos a verdade. Que nós podemos ser abençoados por Ti. Que nós podemos abençoar aos outros com a verdade.
Por último, Senhor, obrigado por Jesus, nosso Senhor e Salvador, que veio ao mundo, entregou sua vida para nós, morreu na cruz, crucificado, derramando o seu sangue, pagando o preço dos nossos pecados em nosso lugar, para nos salvar. Que ressuscitou dentro dos mortos, que hoje está vivo. E por causa da vida dele, nós podemos viver também. Obrigado, Senhor.